Olá a todos. Pela primeira vez na história, um ex-presidente americano é acusado e processado criminalmente. O que esse acontecimento significa para nós? O que denota? Nunca antes na história nenhum presidente americano havia sido processado criminalmente. Lembremos de Richard Nixon, que estava metido até o pescoço com o caso Watergate, e no entanto, após sua renúncia para evitar o impeachment, o seu vice George Ford o anistiou de todos os crimes. Se temos outros exemplos de ex-presidentes americanos que estiveram envolvidos nas piores atrocidades da história. Lembremos apenas de alguns. Lyndon Johnson, por exemplo, que logo após o assassinato de Kennedy, em novembro de 63, estando no avião Air Force One, junto da viúva, a Jacqueline Kennedy, dá uma piscadela marota para um amigo seu, e esta piscadela marota, acompanhada de um sorriso, foi flagrada por um fotógrafo, e ali ficou nítido que o Sr. Johnson estava comemorando a morte de Kennedy. E ele do lado da viúva Jacqueline, que aparece na mesma foto, chorando. E o tempo vai passando, e os investigadores do assassinato de Kennedy levantaram provas e mais provas do envolvimento de Lyndon Johnson com o assassinato. Não é à toa que o Lyndon Johnson, logo após o assassinato de Kennedy, ele assina vários atos que estavam sendo até então mantidos em contrariedade por Kennedy. Lyndon Johnson assinou a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que Kennedy tentava de todas as formas impedir. Guerra do Vietnã é essa que começa com uma operação de falsa bandeira, que foi um incidente de Tonkin. O Sr. Lyndon Johnson, que deu prosseguimento à corrida espacial e ao projeto de colocação de um homem na Lua, algo que o Kennedy, apesar dele ter sido o bastião da promessa de colocar-se um homem na Lua até o final da década, o Kennedy já vinha pensando em desistir, em revogar, mas o Sr. Lyndon Johnson, ele se engaja de corpo e alma no projeto Apollo e faz com que o Congresso libere aportes e mais aportes de recursos. Sr. Lyndon Johnson, que também se envolveu na proliferação de armas atômicas. Ele se envolveu diretamente no incremento da indústria armamentista, sendo que Kennedy estava estabelecendo vários acordos com Khrushchev para a redução drástica de armamentos nucleares
e até mesmo abolição e proibição de testes atômicos. E o Sr. Lyndon Johnson saiu incólume de tudo, assim como o Sr. Richard Nixon, assim como o Sr. Jimmy Carter, que foi o pior presidente americano do século XX, talvez o pior de todos os tempos, aquele que mais enfraqueceu os Estados Unidos, aquele que foi cúmplice de atos desastrosos como a Revolução Iraniana. Logo em seguida, nós tivemos outros presidentes também envolvidos em atos réprobos. O próprio Ronald Reagan, o caso Irã-Contras. O nosso amigo George Bush pai, que inventou a crise com o Iraque, inventou toda aquela história de que Saddam Hussein possuía armamentos de destruição em massa e até mesmo armas nucleares. Mais tarde, quando todos os inspetores, todas as organizações internacionais, até mesmo essas, constataram que não havia nenhuma arma de destruição em massa no Iraque, o Sr. George Bush, que num discurso célebre no Congresso de 1990, no momento em que ele estava invadindo o Iraque, ele solta aquele célebre discurso exatamente no dia 11 de setembro de 1990, proclamando a inauguração de uma nova ordem. Não por coincidência, exatamente 11 anos depois acontece o que todo mundo sabe. Estando na presidência o filho dele, George Bush filho. George Bush, que era chamado de Gog, ele foi chamado com o nome simplesmente de Magog, quando ele foi iniciado na sociedade secreta Skull and Bones, nos anos 40. O filho dele também era membro da Skull and Bones, a famosa sociedade secreta de Yale. O Sr. George Bush filho, que foi um dos copartícipes dos atentados, você sabe muito bem, daquele dia 11, a família Bush estava envolvida até o pescoço também com aquela falsa bandeira. Não só o próprio George Bush Jr., como o irmão do George Bush. Mas estas são outras histórias. Lembremos também de Bill Clinton, cujo escândalo mais visível foi o da Monica Lewinsky, que toda a imprensa passou um pano formidável, e do qual ele também escapou incólume. Mas estamos tendo agora uma exceção, que se chama Donald Trump. Seria por acaso que esteja acontecendo justamente com Trump, e justamente neste momento, num ano em que nós já vimos, pelo que precedeu, só nesse início de ano, nós já tivemos um vislumbre do quanto a agenda está se consolidando. E o Trump, ele, por mais que discordemos dele, por mais que também possamos encontrar em sua biografia, em sua vida pregressa, em muitos dos seus atos, muitos dos seus decretos, suas atitudes, podemos encontrar muitas discordâncias, podemos discordar, podemos até mesmo
considerar assim que vá bastante contra muito daquilo que faríamos. No entanto, verdade é que o Trump ele emerge na política como o primeiro presidente americano outsider, como aquele que se elege, ainda que dentro do partido republicano, dentro de um grande partido. Vamos lembrar que outros anteriores que tentaram, até por causa da sua pusilanimidade, como era o caso aí do Prospero, nenhum deles havia conseguido. Geralmente os que chegam à política são políticos profissionais, políticos ligados aí à CFR, Conselho de Relações Exteriores. Aliás, nenhum presidente americano chega à presidência americana sem ser do CFR. Ou também nenhum presidente, como também em nenhum lugar do mundo, praticamente nenhum chega ao poder sem ser de alguma linhagem nobre, ou sem estar servindo, sem estar aí a serviço total dessas linhagens. De forma que o presidente Trump foi um presidente que todos reconhecem como diferente, como alguém que surge mais do que como uma alternativa, eu diria como uma avis rara, como uma figura totalmente contraposta às figuras que costumam entrar na política. Talvez alguém aponte aí o Reagan, porque ele era um ator. Mas o Reagan era um político profissional. Sempre foi. Ele era mais um político que trabalhava como ator do que um ator que se tornou político. Né? O Reagan até participou, por exemplo, da era macartista. Ele foi um dos colaboradores de MacArthur, nos anos 50. E galgou aí ele teve uma carreira política em que ele começa como prefeito, governador e chega à presidência. No caso de Trump foi uma ascensão meteórica, de alguém que nunca tinha ocupado nenhum cargo e de repente se torna presidente. E ele, com os recursos que tem, sendo um milionário, ele pôde, de alguma forma, não estar tão comprometido, não precisar fazer tantas concessões quanto os outros. Embora, claro, ninguém chega ao poder simplesmente sem precisar ter de aliar-se com forças e mais forças. Ninguém. Ele também teve que se aliar a várias forças, fazer várias concessões, algo que até hoje não está muito claro quais foram aí quais foram os apoios que ele recebeu do Putin. Até hoje não está claro, né? Houve muitas acusações dele ter recebido um apoio por parte da Rússia. Tirando tudo isso, no entanto, e tirando também que o Trump também nem sempre andou em boas companhias, tirando tudo isso, ele era uma pessoa realmente, em vários aspectos, admirável. A maneira como ele conduziu os negócios dele. Ele herdou a fortuna do pai dele, que era do ramo imobiliário, e o Trump expandiu exponencialmente os negócios, expandiu para hotéis, campos de golfe, ramo da construção, ele expandiu bastante. Vamos lembrar o próprio Trump Tower, o edifício em que ele mantém sua base. E o Trump também acabou até virando também um homem do show business, né?
participou de seriados de televisão, fez pontas em seriados e fez também um famoso programa de quiz show. Ele também conduzia até mesmo o concurso de Miss Universo. Então a chegada de Trump surpreendeu enormemente. Eu mesmo, quando ele concorreu com a Hillary Clinton era favoritíssima nas pesquisas. E tá aí um outro dado bastante espantoso. As pesquisas todas davam como certa a vitória de Hillary Clinton. E quase que logo em seguida, logo depois, quando houve a eleição de Bolsonaro, também as pesquisas todas indicavam a vitória contrária. E Bolsonaro também emerge como uma espécie aí de candidato não muito dos tradicionais. Embora, lógico, claro, ele já era político, 20 anos que ele já ocupava cargos como deputado, etc. Já vinha de uma longa carreira, não? Mas são casos um tanto distintos, né? Com certas semelhanças. E coincidência maior talvez foi que eles cheguem ao poder quase ao mesmo tempo. Sendo que Trump me lembro muito bem, havia feito muitas promessas e acenado com uma mudança muito maior do que aquela que ele realmente promoveu. Muito maior mesmo. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que o Trump havia dado ao Alex Jones, alguns meses antes. O Alex Jones, ele apoiou abertamente o Trump. Talvez tenha sido até por isso, não sei, que a vida do Alex Jones foi completamente destruída. Não sei se foi uma retaliação a este apoio que ele deu ao Trump. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que ele deu ao Alex Jones, em que o Trump prometeu que iria tirar dos arquivos secretos todos aqueles documentos, por exemplo, a respeito do assassinato do Kennedy e de outros assuntos deep state. Da política profunda ele ia trazer à tona. Claro que ele não fez isso, né? É claro que também eu compreendo perfeitamente. A verdade é que nem mesmo os presidentes americanos têm acesso a certos níveis de informação. A bem da verdade que os presidentes americanos eles são meros fantoches, assim como todos os presidentes e todos os ocupantes de altos cargos governamentais. Depois que essas pessoas chegam ao poder, às vezes elas até chegam, algumas delas aí como alguns que não eram muito acostumados com a política, quando elas chegam lá, elas veem que realmente é a política. Como é que funciona? Muitas se espantam e diria que talvez para muitos seja até um processo de adaptação traumático, né? Eu me lembro muito bem, por exemplo, que o Antônio Emílio de Moraes, quando se candidatou em 86 ao governo do estado de São Paulo, naquelas eleições para governo do estado, o Antônio Emílio pensava, até por causa do seu know-how, da sua tarimba empresarial, sua tarimba em lidar com políticos, mas ele nunca havia entrado, de fato, no mundo da política. E como ele desconhecia, ele mesmo acabou reconhecendo depois o quanto ele nada sabia do que se passava lá. Nada, ele mesmo disse, eu não esperava que o mundo da política fosse algo tão sujo. E muitos se lembram, acho que a maioria não se recorda mais, mas eu me recordo muito bem daquela eleição, das campanhas do Antônio Emílio na televisão, das entrevistas que ele dava. E eu me lembro muito bem que o Antônio Emílio acabou sofrendo em 2, 3 meses
uma quantidade tal de calúnias, difamações, de acusações, que o deixaram, ele mesmo sendo ele uma pessoa também, como Donald Trump, muito rica e poderosa, nem ele mesmo conseguia contornar tudo aquilo. Era uma campanha massiva contra ele. E todas aquelas acusações fizeram durante a campanha contra ele se mostraram depois totalmente infundadas. Mas durante a campanha, a imprensa toda, né, como agora, a imprensa toda, em coro, repercutia tudo que falavam contra o Antônio Hermílio. E o Antônio Hermílio acabou perdendo a eleição. Né? Aquela eleição foi vencida pelo... Vejam só. Vejam vocês, assim, como a imprensa consegue fazer a cabeça da população, conseguindo fazer as pessoas, convencer as pessoas que o melhor candidato era o Orestes Quercia. Pasmem. Orestes Quercia. Um dos políticos mais nefastos que já apareceram, porque ele fingia-se de um cara até conservador. Ele se fingia de um cara bonzinho, conservador, honesto, boa praça, pacifista, conciliador, né? Lembrando que ele era do PMDB. Conciliador, e aquele que intermediava todos os acordos. Na verdade, o Quercia era um corrupto, como se provou. Claro que, assim como todos os outros corruptos, como Paulo Maluf, né, Adhemar de Barros, etc., todos esses depois, comparados com os que vieram depois, se mostraram verdadeiros ladrões de galinha. Mas que o Quercia era um sujeito ligado aí ao que é de pior, até mesmo ele era ligado ao MR8, o MR8 o apoiava. Eu me lembro das pichações de muro da MR8 apoiando o Orestes Quercia, vejam vocês. E ele se posava como um cara direitista, até de centro, né? Mais de centro-direita, conservador. Na verdade não era nada disso. E o Orestes Quercia, o governo dele foi uma desgraça, né? Não tão ruim talvez quanto depois também, o que veio depois, mas um governo assim que muitos desperdícios de recursos públicos, construção de obras faraônicas inúteis, como o Memorial da América Latina, por exemplo. Ele era muito amigo do Niemeyer, né? E bom, mas apenas para exemplificar, dar alguns exemplos e mostrar que quando algum outsider resolve entrar na política e ele não conhece bem esse terreno e ele não tem uma força, ele não tem toda aquela ginga, né, vamos dizer, ele vai dançar feio. Só para citar um exemplo mais recente, Sérgio Moro fez um trabalho simplesmente brilhante, sensacional na Lava Jato, talvez a operação aí mais importante, mais crucial e aquela que tinha todas as chances de realmente mudar o país, que por isso mesmo foi completamente destruída. Um pouco também por culpa, talvez, do Moro, que acabou saindo, né, deixando a operação e foi fazer isto. Ele foi se arriscar a entrar no mundo da política, não conhecia nada deste mundo, os seus percalços, as suas sutilezas, comete um erro gravíssimo de aceitar o convite para ser ministro de Bolsonaro, no que logo foi acusado, e até com uma certa razão, né, de ter partidarizado a sua iniciativa, o seu trabalho, junto com outros grandes causídicos, que estavam fazendo realmente um trabalho assim sensacional, um trabalho muito que espelhado naquela operação Mãos Limpas da Itália, a Operação Lava Jato. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu fiquei pasmo e ao mesmo tempo esperançoso,
e também temeroso, porque eu temia muito que fosse dar no que deu, e deu mesmo. E o Sérgio Moro, ele comete esse grave erro, esse grave equívoco, entra como ministro, e lá ele vê, claro, que ele não poderia prosseguir com o trabalho da Lava Jato. Lá ele vê que ele tinha que fazer, que ele tinha que agir de maneira partidária. Então, todos aqueles que ele gostaria de investigar, ele não poderia, o que já comprometia completamente a, todos os princípios, todos os seus princípios. Né? E acontece tudo aquilo que ele já sabe, e o Sérgio Moro não consegue mais depois se acertar. Está até hoje aí, está até agora, tentando ver um meio de maneira honrosa, né? Maneira honrosa poder ocupar um espaço na política. E toda a Operação Lava Jato, infelizmente, foi destruída. Algo que estava mudando completamente o Brasil. O que vem acontecendo então com o Trump é é um aviso claro das altas elites, dos senhores do mundo, que se até mesmo uma pessoa rica e poderosa como Trump, um ex-presidente dos Estados Unidos, pode vir a ser processado criminalmente. O Trump está sendo acusado de 34, são 34 acusações contra ele, pelos quais ele pode pegar aí até uns 4 anos de prisão. Este é o recado claro e nítido, que ninguém vai escapar aos senhores do mundo. Ninguém que desafiar a eles, se eles quiserem, ninguém conseguirá passar incólume. Lembremos aí de todos os que, claro, não tinham todo esse poder do Trump. Lembremos todos eles, todos os anteriores que foram destroçados. E o Trump serve agora como assim o grande exemplo, como aquele para amedrontar e passar assim um recado claro e nítido de que o totalitarismo, o Admirável Mundo Novo, o 1984, o Big Brother, a agenda nefasta que está sendo implantada, ela não tem como, nada disso pode ser detido, e que qualquer pessoa então estará sujeita a ter a sua vida devassada e destruída. Muitos vão dizer, mas as acusações contra o Trump não são justas, não são justificáveis? Perguntemos se qualquer um de nós, qualquer pessoa que tenha a sua vida devassada, quantas acusações não poderiam ser feitas contra qualquer pessoa que tenha a sua vida devassada? O Trump foi acusado de 34 crimes, 34 delitos. Está sendo aí acusado, processado pelo Tribunal Criminal de Manhattan, de Nova York. Se ele está sendo acusado de 34, diríamos que até um número bem razoável, vocês não acham? Porque pela quantidade de leis, e duvido que alguém conheça todo o código, a não ser criminalistas, advogados criminalistas, juristas. Se você pegar todo o código, ali está tipificado que praticamente qualquer atitude que você tome, qualquer iniciativa,
qualquer uma delas pode ser de alguma forma criminalizada. Então a legislação hoje é tão vasta, a maneira como o Estado se intromete na vida das pessoas, a maneira como o Estado ele pretende reger, ele pretende controlar a vida das pessoas por meio de uma legislação que é tão extensa, tão vasta, que você não escapa a nada. Praticamente toda iniciativa que você tenha, toda tudo aquilo que você faz, ainda mais dentro desse sistema tributário, extremamente oneroso, dentro desse sistema que nós vivemos, que é um sistema extremamente corrupto, um sistema que apenas favorece aqueles que têm ligações e cartas marcadas. Uma pessoa que não tem essas ligações e cartas marcadas, ela acaba tendo que muitas vezes burlar, muitas vezes tendo que fazer certas negociatas, não é? Todo mundo sabe disso, não sejamos hipócritas. O fato é que se você pegar aí qualquer empresário, não é? Qualquer dono de comércio, ele já teve que, para sobreviver a esse grau escorchante de impostos que é cobrado, toda essa carga tributária que é imposta, toda a burocracia mastodôntica que apenas procura atrapalhar aquele que produz, aquele que quer fazer algo. Então, todo mundo é obrigado, para sobreviver a um certo grau de desobediência civil. Infelizmente. Agora, eu também não digo que todas essas regras são regras justas, e não são. Não são. Eu duvido que a maioria concorde com essas regras que estão aí, que não foram elaboradas por nós. Não foram. E nem mesmo por aqueles que muitas vezes nós elegemos. Foram regras e foram leis que vieram, você sabe bem da onde, que foram impostas de cima para baixo. Então, qualquer pessoa pode ser criminalizada por praticamente tudo neste mundo hoje. Tudo. Tudo. Se você fizer uma devassa, um levantamento minucioso, como está sendo feito aí em relação ao Trump, se você fizer um levantamento em relação a qualquer político que ande por aí, até um políticozinho de uma cidade insignificante do interior, até mesmo aí o administrador regional da Vila Anhoncuné, você vai encontrar não 34 motivos para acusá-lo, você vai encontrar 200 motivos. Esta é a verdade. Então essas 34 chegam a ser até ridículas. E certamente dessas 34 acusações, pelo menos umas 30 vão se mostrar completamente infundadas e o Trump ele vai responder mesmo as 3 ou 4 grandes acusações. Né? Mas o fato é que até lá todo estrago já está sendo feito. Embora a última pesquisa que fizeram mostraram que 76% dos americanos sentem o cheiro nisso tudo de um forte componente político, de que tudo que está acontecendo não passa de uma perseguição política contra o Trump, ainda que cerca de metade dos americanos considerem que este processo está sendo algo benéfico aí, porque afinal de contas, como disse um comentarista que eu ouvi agora há pouco, comentarista político, ele disse que isso mostra que nos Estados Unidos qualquer pessoa, seja qual for, está sujeita a ser processado, a ser punido. Né? Mas ouvir esses analistas políticos é algo assim que você precisa fazer realmente um grande esforço. Né? Você tem que ter aí um estômago muito forte para escutar esses caras todos, porque geralmente os comentários que você escuta deles, todos os comentaristas que andam por aí, são comentários enviesados, comentários que estão aí completamente
atrelados a uma visão pré-estabelecida, a uma agenda, a uma postura previamente politicamente correta, a, alinhada, alinhada toda ao zeitgeist atual, né? Tem que estar alinhada a toda esta famigerada agenda que está impondo toda esta situação no mundo, a toda esta nova, uma espécie de nova religião que está sendo imposta ao mundo, a esse modus faciente, a esse modus operandi, a todo esse conjunto muito bem elaborado de concepções, de pensamentos que estão sendo impostos de maneira implacável. Então esses comentaristas todos que não podem deixar de falar algo diferente quando aceitam esses convites para participar de algum desses programas da grande mídia, eles têm que falar toda essa besteirada para agradar, para que sejam novamente convidados e também para agradar aí os seus apaniguados nas universidades, nos seus institutos, nas suas ONGs, organizações, etc. Então não há nem o que falar muito desses caras. Mas toda essa pataquada, né? Para não ficar nessa pataquada, comentemos o que está acontecendo, um pouco mais está acontecendo com o Trump. Que é claro, não é um pobre coitado. O homem tem 2,5 bilhões de dólares. Né? Lógico que isso não torna um homem da alta elite, da altíssima elite. Lembremos que o pessoal da altíssima elite, os metacapitalistas, esse pessoal do Vale do Silício, por exemplo, os donos de Facebook, de redes sociais, donos de grandes corporações, da mídia, etc, etc. Essa gente aí tem fortunas acima de 100 bilhões de dólares. Né? Então não é o caso do Trump, mas ele é um cara muito rico. Né? E não é um pobre coitado, sabe muito bem se defender, ele sabe muito bem o que ele fez, né? Sabe muito bem dos erros que ele cometeu, das bobagens que ele fez, e talvez ele devesse saber muito bem que poderiam usar contra ele qualquer deslize que ele cometeria. Né? E ele foi, nesse aspecto, eu diria que ele foi bastante relapso, né? Relapso. Ainda que o que ele fez não é crime, né? O que estão acusando de ter tido um caso com a prostituta, por exemplo, isso não é crime. Qualquer pessoa, isso é um pecado, mas não é um crime, certo? Ele depois vai ter que se acertar suas contas com Deus e com Jesus Cristo, mas isso sai, todo mundo me diz aí, é aquela história, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Né? E o Trump é aquilo, né? A carne é fraca, né, gente? A carne é fraca e eu acho que uma pessoa que ocupa essas posições, ele tem que saber que qualquer deslize nesse campo será usado de maneira terminal contra ele. Né? Lembremos que o Martin Luther King, cujo assassinato agora vai completar 55 anos, cogitava-se destruir a carreira do Martin Luther King, filmando ele junto com uma prostituta. Né? E, claro, depois o assassinaram, então não precisaram recorrer a tanto, não é mesmo? E sempre que... É por isso, esse é o motivo porque quando uma pessoa ingressa numa sociedade secreta, vamos citar aqui um exemplo, a Skull and Bones, né? A Skull and Bones, quando ela ingressa para uma sociedade secreta, ela é obrigada a confessar para todos os membros ali, e essa confissão é gravada, é filmada, todos os seus pecados sexuais. Ela é obrigada a confessar ali para todos os membros. E depois, é isso que vai mantê-la eternamente presa à sociedade, porque ela vai ser chantageada. Eles dizem, olha, se você resolver sair daqui ou nos denunciar, nós vamos mostrar tudo isso em público, nós vamos acabar com a tua vida.
Então é preciso tomar muito cuidado. Só que muitos desses políticos acabam caindo, né? Ou porque até mesmo são induzidos, muitas vezes, mas isso também não é desculpa. A pessoa ser induzida também não é desculpa. É aquela velha história. A carne realmente é fraca. É muito fraca. E o nosso amigo Trump, ele pode ter acontecido isso, ou podem ter também armado tudo isso também. O que eu não descarto. Afinal de contas, essa prostituta que, que está aí está sendo usada nesse processo todo, é o pivô, ela é o pivô, ela é a peça central de todas essas acusações, né? Certamente, se não fosse esse caso, tudo aí não passaria de processos menores que nem teriam muita repercussão, né? Porque todos os políticos estão cheios de processo, né? Então, sempre são vira e mexe acusado de algo. É, então, ficaria perdido no mar aí de outros processos. Mas tudo isso está gerando um escândalo por causa dessa atriz pornô. E a imprensa toda também por causa também de todo o show, espetáculo, circo que está sendo montado aí pela própria imprensa, né? Para justamente desgastar ao máximo a imagem do Trump, né? Está até numa tentativa de fazer com que a imagem dele se torne tão pesada e tão negativa que ele não consiga nem mesmo vencer as prévias para tentar sair novamente candidato nas próximas eleições. E o Trump então está sendo acusado de ter pago 130 mil dólares, né, para ele é realmente uma mixaria, 130 mil dólares para uma atriz pornô para que ela não revelasse que ela teria lhe prestado favores em 2016, pouco antes das eleições. Seria esta a acusação mais escandalosa, né? E acusação, na verdade, criminal, porque não há nenhum crime em ele ter saído com a prostituta. Se ele fez isso, eu amei. O crime aí é que, pelo qual até o advogado do Trump já foi processado e condenado em 2018. Lembremos que o Michael Cohen, o advogado do Trump, por causa dessa história toda, desse caso, ele foi processado e acusado em 2018, acusado e processado em 2018 e condenado a 3 anos de prisão, né? Porque o Cohen teria sido o Cohen que teria entregado esse dinheiro, que teria feito a negociação com essa prostituta, e toda essa operação teria sido feita para maquiar, para justificar esse gasto, né, por parte do Trump. Todo esse dinheiro teria sido maquiado por meio de operações fraudulentas, usando a empresa do Trump, a Trump Organization, uma das empresas do Trump. E o Michael Cohen é que teria feito essas operações, e por causa dessas operações fraudulentas financeiras, ele foi processado e condenado a 3 anos de cadeia, ele saiu em 2021. Né? Aí chegou então a vez do Trump, e ele está sendo acusado dos mesmos crimes e de outros mais, né? São 34 acusações. E toda essa operação teria sido feita pelo Trump junto com Michael Cohen entre fevereiro e dezembro de 2017, sendo que essa prostituta o teria acusado em outubro de 2016, certo? Esse pagamento teria sido feito a ela, né, quando ela estava aí dizendo que, ameaçando que iria revelar tudo isso em público, e o Trump temia, obviamente, ter sua imagem ali seriamente prejudicada nas vésperas das eleições, e o Trump teria pago 130 mil dólares para essa prostituta. E o Trump está sendo acusado agora de suborno. Olha que curioso, suborno, de subornar essa atriz. Eu me pergunto se essa atriz pornô não teria sido ela que chantageou o Trump. A chantagem, sim, é um crime. Né? Que eu saiba. A chantagem seria um crime. Quer dizer, quem subornou, na verdade, o Trump seria ela. Ela que estaria subornando o Trump. Ela que teria subornado o Trump. Né? E o Trump pagou 130 mil dólares. Né? Só que ele fez isso por meio dessas empresas
de fachada. Agora, como eu falei, pegue aí muitos desses políticos andam por aí, muitos desses empresários, e vocês vão encontrar praticamente o mesmo, algo muito pior. Em todos eles, praticamente. Né? Esse tipo de operações aí feitos, que é feito para maquiar gastos, isso é feito aí, você sabe muito bem disso, né? Você sabe muito bem que isso é feito aí por miríades, por um sem número de empresas, certo? Isso é feito. E como que eu estava falando antes, faça uma investigação a respeito da vida de qualquer um que ande por aí, qualquer pessoa, praticamente, né? Você vai encontrar um monte de irregularidades, ilegalidades, né? Todo mundo hoje, de certa forma, é criminoso, está fora da lei, porque é impossível você cumprir todas as leis. Essa é a grande verdade. É impossível. Eu duvido que as pessoas cumpram tudo que está na legislação. Seja trabalhista, no caso dos empresários, a legislação mesmo, a legislação penal aí que anda por aí, né? A legislação comercial, tributária, tudo. Eu duvido que uma pessoa hoje consiga cumprir tudo aquilo. Olha, as pessoas não conseguem cumprir nem os 10 mandamentos, que são 10. Né? Nem alguns conselhos de Jesus Cristo, nem alguns conselhos de Buda. Né? Quanto mais cumprir aí milhares e milhares de regras, de questiúnculas, de né? Vocês sabem muito bem. Como é que as pessoas vão conseguir cumprir essa quantidade brutal de leis? É impossível. Então você hoje pode pegar qualquer pessoa e fazer o que estão fazendo com o Trump. Né? Agora, por que estão fazendo isso com o Trump? Denota que o Trump, como aquilo que muita gente falava e outros negavam, não, o Trump dizendo, não, o Trump também ele faz parte desta agenda, dessa camarilha, ele também é parte da elite, ele também está dentro. Esta é uma meia-verdade, ou talvez até uma inverdade. Né? Porque anteriormente ao Trump, nós tivemos o exemplo de Kennedy, que era um homem muito mais comprometido do que o Trump. Né? O Trump ele não é um sujeito, até onde eu saiba, que já nasceu programado, né, para vir a ocupar um posto, como foi o caso do Kennedy, que era um homem de alta linhagem, de uma alta linhagem, uma linhagem nobre, né, uma linhagem nobre irlandesa. O pai dele era um mafioso, milionário, ligado ao que havia de pior, e ele havia já sido programado para vir a se tornar um presidente americano. Só que o Kennedy, talvez devido até a sua condição frágil e precária de saúde, né, o Kennedy ele tinha uma série de problemas de saúde, pouca gente sabe disso. As biografias, várias que saíram nos últimos anos revelam claramente. E tem muitas fotos do Kennedy que não eram publicadas. Né? Geralmente a imprensa procurava mostrar a imagem de um Kennedy jovial, atlético. Né? E na verdade ele era um homem muito doente, ele tomava uma coquetel de remédios, ele podia trabalhar apenas algumas horas por dia, 4, 5 horas no máximo. Faltava demais ao trabalho. Né? Isso já quando ele era senador. Ele tinha sequelas também da Segunda Guerra Mundial, ele tinha sido ferido, né, durante a Segunda Guerra. É, ele às vezes usava uma muleta, às vezes ele tinha dificuldade de andar, ele chegou a ficar paralítico um tempo, sofreu várias operações, sofria de colite, né, uma doença estomacal assim muito que torna a vida da pessoa quase que inviável, né? É, que, que tira a possibilidade assim de uma rotina intensa de trabalho. Então o Kennedy ele sabia ele tinha aí noção de que pela sua condição talvez não vivesse muito tempo, né? Eu diria também até que por causa da própria formação do Kennedy, é, e o Kennedy ele sempre se mostrou uma pessoa muito sensível, né? Uma pessoa muito humana. E talvez por todos esses fatores, né? Todos esses fatores, ele era cristão também, ele era católico, foi o primeiro presidente católico americano.
Talvez por isso e por outras a gente não sabe, né? Na verdade a gente não sabe praticamente nada que se passa aí na mente deles, na vida deles, né? Porque a gente pode especular a respeito do pouco que a gente sabe, conhece. E o Kennedy também, ele não participava, ele não participava de sociedades secretas, certo? Ele tinha asco. Por tudo isso, a presidência dele foi tão curta, né? Que chamava-se Camelot, a era Camelot. É, o presidente Kennedy ele tomou todas aquelas medidas que foram contra a agenda e a atrasaram durante pelo menos aí uns 2, 3 anos. É, ele foi totalmente contra a agenda e por isso mesmo, quando o Lyndon Johnson assume, né, passa a acelerar essa agenda, aquela agenda que o Kennedy havia travado, né, havia travado. Então, pessoas diferentes muitas vezes ocupam os cargos, né. Isso